Boa noite. Hoje eu vou falar sobre o tema aqui, ó. Temas polêmicos, cada dia um novo tema para se analisar. A mente condena quando a consciência não suporta. Aí tem aqui, ó, Kettle Temper Almeula. Tá vendo? É esse pensador. Então vou botar aqui o celular, né? Uma posição boa. E eu vou ficar lendo para vocês aqui. Sobre um pouco d'água. Mas aqui é quente. Eu tô dando mim porque atrapalha. Então nós temos consciência do que fazemos, né? E às vezes pesa, né? Quando fazemos uma coisa errada e não queremos assumir. A gente que reluta e não dá o braço a torcer que tá errado é errada. Esse aqui é o mal. Vamos ver o que diz aqui. O que a Bíblia diz sobre a consciência. A consciência é uma instância, um poder implantado em nós que avalia moralmente os nossos atos, nossos pensamentos, nossos planos e nossas opiniões. Está na Bíblia de Genebra. Nível de estudo. A consciência é aquela voz interior que impele a pessoa a fazer o que ele ou ela considera correto. Entre parênteses, Charles Herrier. R-Y-R-I-E. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Amados, a consciência não nos condena. Podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedimos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Quando nós estamos certos, a consciência não condena. A consciência acusador divino é Norbert Liet, N-O-R-B-R-T-L-I-E-T-H. O homem havia cometido uma fraude e sua consciência não deixava em paz. Olha a consciência. Para sentir-se aliviado, escreveu a empresa prejudicada, entre aspas. Anexo uma parte do valor que estou devendo. Se ainda não consegui dormir direito hoje à noite, vou enviar mais uma parcela. Olha, então não roubo pouco não. A consciência não é um órgão físico que se pode ver, operar ou transportar. Mas mesmo assim ela existe, está presente na vida de cada um de nós. De onde vem a consciência? Qual a sua finalidade? Quem a colocou em nós? Com certeza Deus. De onde vem essa, entre aspas, voz interior? Existem as mais diferentes explicações justificativas para a existência da consciência entre nós. Segue a seleção de opiniões sobre essa, entre aspas, voz interior. A consciência, segundo o desígnio divino, deve ser o nervo central de nosso ser que reage ao valor moral intrínseco de nossos atos. Entre parênteses, Oswald Sanders. O-S-W-L-D, Sanders, S-N-D-R-S. Muito descreveu figuradamente a consciência como sendo um triângulo em seu interior. Entre aspas, quando cometa alguma injustiça, o triângulo se move e isso dói. Olha aí. Vamos ver mais adiante. Gostaria de definir a consciência como, entre aspas, o acusador divino, pois ela nos acusa quando fazemos algo errado. Conforme a Bíblia, o diabo é nosso acusador diante de Deus, mas Satanás não é onipresente nem onisciente. Estou falando, porém, de outro, entre aspas, acusador, que é a consciência, sempre presente em nós. A Bíblia menciona a consciência em diversas passagens, por exemplo, entre aspas. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, entre João 8,9, e, entre aspas, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se, aliás, ou defendendo-se. Entre as Romanos 2,15. Através da consciência, a lei de Deus está inscrita em nossos corações. A finalidade da consciência. Ela expõe nossa culpa diante de Deus e nos leva ao arrependimento e ao perdão. Apesar da leitura, gostaria de fazer algumas perguntas muito francas. Nos últimos dias você assistiu ou leu coisas que deveria ter deixado de lado? Será que você esteve em lugares que teria sido melhor não ter ido? Você tem comunhão com pessoas que deveria ter evitado? Você enganou alguém? Hã? Você ainda não fez alguma coisa que deveria ter feito há muito tempo, com perto das pessoas? Você andou mentindo de maneira consciente com medo de perder alguma coisa ou com receio das consequências? A gente faz isso.
Você não pagou uma dívida que está pendente há muito tempo? Olha, eu não consigo pagar, mas Deus não consigo pagar. Você falou, pensou alguma coisa acerca de alguém que teria sido melhor não falar ou pensar? Fizesse comigo. Será que você preferiu fazer outras coisas ao invés de ir ao culto ou à reunião de oração? Olha, sua consciência pesou? Pesa, né? Você sentiu-se desconfortável ao tentar responder algumas dessas perguntas? Eu não. Então continue lendo. Essa mensagem é para você, para todos nós. Eu não é para todos nós. A consciência acusa. Olha, entre aspas, mas ouvindo eles essa resposta, recusados pela própria consciência, foram se retirando por um, a começar pelos mais velhos e até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava, em parênteses João 8:9. Todas as pessoas que acusavam a mulher adúltera perceberam que também eram culpadas por suas consciências pesarem. Né? A consciência sempre faz duas coisas. Ela aproxima você de Jesus ou leva você para longe dele. Ela conduz você para mais perto do Senhor ou obriga você a evitar sua proximidade. Gente que é covarde. Uma consciência pesada foi o que levou muitas pessoas a deixar de ler a Bíblia, a evitar comunhão com os irmãos, a se auto-justificar e a acusar os outros. Passei por isso. Mas quem cede à sua consciência acusadora e se refugia junto a Jesus receberá o perdão. A consciência persegue e pesa, tá vendo? Alguém foi solicitado a desenhá-la. A pessoa desenhou um cavalo galopando perseguido por vespas e abelhas. Embaixo escreveu, entre aspas, Frustra Curris, Frustracurris, que significa entre parênteses. Ali entre aspas. Você corre em vão. Não conseguimos fugir da nossa consciência. Você corre, mas não consegue fugir dela. Há tempo o jornal alemão trouxe uma história pitoresca. Um soldado americano remeteu um xadrez acompanhado de uma carta ao prefeito de uma cidade da região do Reno, na qual ele dizia que não havia encontrado um jogo de xadrez em uma casa quando os aliados ocuparam a Alemanha no final da Segunda Guerra Mundial. Ele e seus companheiros costumavam usar o tabuleiro e quando foram transferidos levaram o jogo. Quando o soldado cruzou o oceano e voltou para os Estados Unidos, levou o jogo consigo. Depois de 15 anos, ele estava sentindo inquietação interior, pois havia roubado o jogo e desejava devolvê-lo. Entre aspas, é apenas um jogo de xadrez, mas minha consciência não me deixa em paz. Escreveu ele a devolver o que tomaram indevidamente. Tá vendo? O médico conta a história de um funcionário de um banco que o procurou em seu consultório apresentando sintomas de epilepsia. O paciente contou que se sentia inseguro, que suas pernas tremiam, que ele sempre tropeçava e que se sentia muito medo de cair na rua. Os exames mostraram que ele era fisicamente saudável, mas o médico percebeu sintomas de agitação interior, consciência pesada. Então disse francamente ao bancário que ele havia tirado dinheiro do caixa do banco. Apavorado, o funcionário concordou com a acusação, mas disse que já havia reposto todo o dinheiro, porém continuava com medo de ver seu erro descoberto. Depois de um aconselhamento espiritual, onde ele confessou sua culpa e declarou-se disposto a assumir as consequências do seu ato, sentiu-se imediatamente aliviado e liberto de sua, entre aspas, epilepsia. Né? Que a pessoa confessar seus erros ajuda a conseguir. Entre aspas, enquanto calei meus pecados, envelheceram meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque tua mão pesava dia e noite sobre mim, e meu vigor se tornou em sequidão de estio. Entre parênteses, Salmos 32, 3 e 4. Burns, B-U-R-N-S, Burns. Um estudioso da Bíblia escreve sobre esses versículos, entre aspas. O salmista fala de maneira muito franca de sua grande luta interior. Ele estava consciente de haver cometido diversos pecados graves e sabia que somente a confissão plena diante de Deus poderia libertá-lo de seu fardo. Mas ele não queria, entre parênteses, né? Ou não podia confessar sua culpa. Gemia de remorso e não conseguia dormir. Acabou ficando doente, mas continuava lutando contra sua própria consciência que o acusava. Olha, teimosia. Ele também relata a razão de todo esse mal-estar físico. A mão de Deus, com certeza pesa a mão de Deus.
A ira divina não deixava ter paz, fazendo padecer as torturas de uma consciência pesada. Milhões de pessoas já passaram e passam por essa experiência. A solução é tão simples, entre aspas. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, e não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Em Salmo 32:5. É confessar e mudar. Como lidar com consciência? Uma pergunta. Deus colocou consciência em nós, fazendo-a funcionar como acusador, como um canal através do qual ele fala conosco. Mas a consciência pode ser manipulada e, em casos extremos, usada pelo próprio diabo. Tá vendo? O diabo é mau. Por isso é vitalmente importante sabermos a quem nossa consciência está sujeita e a quem ela é submissa. Dietrich Bonhoeffer, D-I-E-T-R-I-C-H, Bonhoeffer, disse, entre aspas, nossa consciência deve ser dominada unicamente por Jesus Cristo, tá vendo? Esse foi o certo. Existe a possibilidade da consciência tornar-se insensível com o passar do tempo, entre aspas, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometer toda a sorte de impureza, em parênteses, Efésios 4:19. Quem persevera no pecado, apesar de ouvir o clamor da própria consciência, quem se entrega ao pecado de maneira consciente e deliberada, com o tempo acabará tornando-se insensível. O índio canadense escreveu a consciência como sendo tem algo em nosso interior que vira dolorosamente a cada vez que praticamos alguma injustiça. Mas ele acrescentou, entre aspas, se eu continuar a fazer mal, o triângulo continua a girar até que suas arestas se gastam. E aí eu não sinto mais nada. Uma pessoa assim foi Pol Pot, P-O-L-P-O-T, o sanguinário ditador do Camboja, responsável pela morte de mais de 2 milhões de pessoas em menos de 3 anos. Isso representa um terço da população do país. Na época, bastava alguém usar óculos ou exercer uma profissão acadêmica para ser assassinada de maneira mais cruel. As pessoas foram terrorizadas por deportações, internadas em campos de trabalho forçados, sofreram lavagem cerebral e foram privadas de alimentação. Mas apesar de ter praticado todas essas crueldades, em uma entrevista em 1997, Pol Pot declarou que tinha, entre aspas, uma consciência limpa. Olha que nojento. Algum dia todas as pessoas estarão diante do Deus vivo e serão julgadas por Ele. O gravador inteiro de nossa alma, que tudo registra com minuciosa precisão, tocará a fita. Olha o problema é a bronca. Gravador interior. Sabe isso? Não. Vocês sabiam? Então todos os nossos atos, todos os pecados que cometemos, nossas omissões, todos os pensamentos propostos, né? Nossa motivação, nossos desejos, tudo virá luz. Também é possível alguém ter uma consciência débil, sensível, deixando a pessoa confusa, entre aspas. Acolhei ao que é débil na frente, parece Romanos 14:1. E a consciência deste por ser fraca, parece 1 Coríntios 8:7. O índio, por exemplo, fica com a consciência pesada quando mata uma vaca, mas não se importa em sacrificar seus filhos, nem se impressiona quando as viúvas são obrigadas a se lançar sobre as pirras, onde os corpos de seus falecidos maridos estão sendo queimados. A consciência se adapta às normas morais de seu ambiente, mas um exemplo ilustra essa realidade. Os executores da fazenda coletiva de um país socialista foram até o prefeito lhe perguntar, entre aspas, companheiro prefeito, diga-nos o que é dialética. O prefeito respondeu, entre aspas, pesados companheiros, não é fácil explicar isso a vocês, mas vou contar-lhe um exemplo. Imagine que 2 companheiros venham falar comigo. Um está limpo, o outro está sujo. Eu ofereço um banho aos 2. Qual dos 2 aceitará a oferta? Entre aspas, o sujo. Respondeu o agricultor, entre aspas. Não, o limpo, respondeu o prefeito. Entre aspas, pois o limpo está acostumado a tomar banho. O sujo não valoriza a higiene. Quem é importante aceitará o banho? Entre aspas, limpo, responderam os agricultores. Não, entre aspas. Não, o sujo, pois ele precisa de um banho, disse o prefeito.
Entre aspas, portanto, qual dos dois aceitará a oferta de tomar banho? Entre aspas, o sujo. Gritaram os agricultores, entre aspas. Não, os dois, retrucou o prefeito. Pois o limpo está acostumado a banhar-se. E o sujo está precisando de um banho. Portanto, quem vai tomar banho? Entre aspas, ambos, responderam os agricultores desconcertados. Entre aspas, não, nenhum dos dois, disse o prefeito. Entre aspas, pois o sujo não está acostumado a tomar banho e o limpo não precisa de banho. Mas, companheiro prefeito, reclamaram os agricultores, entre aspas, como podemos entender isso? Cada vez que você responde aquilo que combina com o que você quer ouvir de nós, entre aspas, vocês estão vendo? Isso é dialética, respondeu o prefeito sorrindo. Seria engraçado se não fosse tão sério, pois muitas vezes nós todos somos dialéticos. Estamos conscientes de que fizemos algo errado, pois uma voz em nosso exterior nos diz isso de maneira clara e inequívoca. Mas mentalmente outra voz se faz ouvir, a voz da dialética, o advogado do mal. Sabemos o que ele mais gosta de nos dizer, entre aspas. Não importa. Não leve as coisas tão a sério. Todo mundo faz isso, ninguém viu nada. Não consegui agir de outra maneira. Foi só uma vez. É dessa maneira ou com argumentos semelhantes que essa voz se faz ouvir. Ela tenta minimizar aquilo que realmente aconteceu. Tenta torcer a verdade e mostrar que o erro não foi tão grande assim. Essa voz satânica contradiz a voz da consciência que tenta se manifestar. Tá vendo aí? Alguém disse que a consciência é, entre aspas, um sistema de alarme com mau contato. Por isso a consciência precisa ser treinada, tá vendo? Treinar a consciência. Ela precisa ser ensinada, precisa aprender a orientar-se pelas escrituras, precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. Nossa consciência deve ter por base o padrão de Jesus Cristo. Se ela não o tiver como parâmetro, será constantemente influenciada pelo mal, relativizando tudo, seguindo o lema, entre aspas, mas não foi tão grave assim. Quem leva as coisas tão a sério? Interrogação. Meu amigo, consciência é bronca. Você está consciente do que pesa na consciência? Vou ficando por aqui e amanhã falar sobre medo. Boa proteção e boa noite.